Nós hoje vamos falar sobre psicopatas. Há um mês atrás, quando eu terminei a palestra, me veio na cabeça exatamente isso, que eu falasse sobre psicopatia. Sei que é um assunto pesado, né? Então, eu vou pedir a todos agora que nós possamos nos concentrar, né, e fazer uma oração para a gente começar a palestra. Senhor, Pai de amor e de misericórdia, nós sabemos, Pai, que estamos num mundo de expiação e provas e que, portanto, muitos espíritos ainda difíceis e espíritos ainda frios, com sentimentos que são longe de serem fraternos, ainda reencarnam aqui numa oportunidade dada pela tua misericórdia de evoluir. E nesse sentido, Pai, que nós te pedimos que nos ajude a compreender todo esse mecanismo e, principalmente, a poder, através da oração, do amor e da compreensão, ajudar esses irmãos e, principalmente, ajudar o processo de evolução da Terra. Te agradecemos por tudo, Pai, e te pedimos que os amigos espirituais nos ajudem, graças a Deus. Bom, como é um assunto que eu não tenho muito conhecimento, eu não sou psiquiatra, então eu peguei do livro da doutora Ana Beatriz, né, Mentes Perigosas, um psicopata ao nosso lado. Peguei um texto muito interessante de fevereiro de 2016, de um pediatra, escrito Personalidade Psicótica sobre a Ótica Espírita, doutor Américo Domingues Nunes Filho, e também um vídeo do doutor Aldenis, que é Jesus e Logos, em que ele dá uma palestra sobre o assunto. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, o psicopata ele é um distúrbio da personalidade. Não é uma doença mental, não é uma doença psiquiátrica, é uma questão de caráter. E é, às vezes, interessante a gente pensar dessa forma, né? Existem várias nomenclaturas, alguns chamam de transtorno de personalidade antissocial, transtorno de personalidade dissocial, mas, enfim, é um desvio da personalidade. Do ponto de vista psiquiátrico, é necessário que ele preencha alguns critérios para ser classificado pelo psiquiatra como psicopata. Primeiro, que ele tem que ter mais de 18 anos, não pode ter menos de 18 anos, tá? E precisa já ter, por causa da maioridade, né? E precisa já ter distúrbios, sintomas que apareceram antes dos 15 anos. Mostra uma característica de total desrespeito e violação dos direitos dos outros. Começa na infância, início da adolescência e perpetua pela vida adulta. É necessário, do ponto de vista psiquiátrico, 3 características que eu vou citar, pelo menos 3 das que eu vou citar, para que seja definido como tal. Primeiro, uma incapacidade de seguir normas sociais com respeito a comportamentos dentro da lei. Uma repetição de atos que muitas vezes violam as leis que até os levam à prisão. Enganosidade, identificado por mentiras repetidas, uso até de pseudônimos, enganam os outros com fins lucrativos. Irritabilidade e uma agressividade indicada por agressões físicas e brigas frequentes. Desrespeito imprudente pela própria segurança e a dos outros. Irresponsabilidade consistente com repetidas vezes dentro do trabalho e na honra com as suas obrigações financeiras. Falta de remorso, indiferença aos outros, ao qualquer mal que causem aos outros, e tudo eles pensam de uma forma racional. Maltratam ou roubam os outros, mas eles só raciocinam da forma racional, nunca pensando, não são empáticos. Bom, isso é a forma de descrever do ponto de vista psiquiátrico. Precisa ter 3 dessas características. A doutora Ana coloca de uma forma muito interessante que 4% da população mundial é psicopata, 4%. Desses 4%,
30% são graves, são aqueles que cometem crimes hediondos, são extremamente violentos. 70% são casos leves a moderados. E ela coloca de uma maneira muito interessante que ela diz: é importante retirar o psicopata da cena do crime. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer com isso que 70%, a maioria, não são assassinos e que eles estão entre nós. São casos leves e moderados que convivem conosco, mas que cometem delitos muito semelhantes. Eles não matam com requinte de crueldade, mas eles matam sonhos, esperanças, confiança, relacionamentos, arruinam empresas, famílias, quando este é o objetivo deles. Tá? Aqueles 30% que matam, eles usam métodos cruéis, normalmente, sofisticados, fazem isso com sangue frio, né? Planejam com riqueza de detalhes, sentem prazer no ato que estão executando, não têm medo, não se arrependem, não têm remorso, são frios, insensíveis, só visam benefício próprio, são manipuladores, amorais, sem consciência. Guardem isso, porque lá no final eu vou falar de novo, quando ela fala sobre consciência, de uma forma muito interessante e muito relacionada com o espiritismo. São sem consciência, desprovidos de compaixão, de culpa, não têm empatia, são egoístas, narcisistas e não toleram rejeição. A Ana costuma dizer que psicopatas não têm semelhante, porque eles nem sabem o que é isso, eles não entendem o que é o outro, né? E ela diz mais que empatia e senso moral vem de fábrica, vem conosco, vem do nosso espírito, nós já trazemos na nossa bagagem, né? Os outros 70%, que são os casos leves e moderados que convivem entre nós, eles visam benefício próprio, almejam poder e status, às vezes ocupam posição de destaque numa empresa, são CEOs ou até políticos, aumentam as suas contas bancárias ilicitamente, mentirosos costumazes, são parasitas, ou chefes tiranos, ou líderes de grupos que visam o mal. Repetem sempre os mesmos erros. E ela aí destaca uma coisa: nós, as pessoas, entre aspas, normais, quando nós fazemos um erro e vamos repeti-lo, a nossa memória traz o nosso sentimento quando nós fizemos aquela ação. Ou um sentimento de arrependimento, ou de angústia, ou de sentimento de culpa. E isso nos freia em repetir o ato, ou pelo menos da mesma forma. Eles não, como eles não sentem culpa, eles repetem o ato da mesma forma muitas vezes, né? Em todos os casos, seja leve, moderado ou grave, eles são racionais. O raciocínio é perfeito. Isso não quer dizer que eles são mais inteligentes que as outras pessoas, mas quer dizer que eles focam, eles têm uma meta, então eles usam toda a capacidade intelectual para conseguir o objetivo. Quanto aos sentimentos, eles são deficitários. Eles não conseguem ter afeto, são pobres de sentimentos, não há profundidade emocional. Quando eles se relacionam, são escolhas estratégicas, por interesse, uma relação irresponsável. A relação afetiva é sempre num controle de submissão, de subjugação. Eles estudam as pessoas, o que elas gostam, os hobbies, os lugares que frequentam, para que possam impressioná-las e conquistá-las. São sedutores, e muitas vezes o sexo é a fonte de sedução. E ele pratica o sexo que o outro quer ter. Ele não sente, às vezes, nem prazer naquilo. É mais o prazer de ter o outro na sua mão, de seduzi-lo. São relacionamentos tóxicos. Como ela diz, viver com um psicopata é conviver com um vampiro. Ele suga a sua vida. E se nós formos parar para pensar, relacionamentos sadios constroem sentimentos, não destroem pessoas, né? Quais são as suas vítimas prediletas? São as pessoas mais sensíveis, carentes,
aquelas puras da alma e do coração, as mais vulneráveis e aquelas que sentem pena. A pena fragiliza o indivíduo, né? E ela diz: quem tem pena, assina um cheque em branco para esses indivíduos. São 100% razão e 0 emoção. Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. E ela até questiona se muitas vezes, a nível de processos judiciais e tudo, a liberação por doença, né, ou pelo menos uma atenuação de pena por causa da psicopatia. É uma característica da personalidade, como eu disse, não é uma doença. Aqui, um deles define como mau caráter. Portanto, se não é uma doença, não tem tratamento. Estranho a gente também ouvir isso, né? Não tem cura, porque não é uma doença, é uma maneira de ser. É a expressão que o espírito reflete naquela personalidade. Eles são diferentes dos sociopatas. Os sociopatas, eles até têm uma predisposição mas a influência e interação do meio, os ensinamentos, influência de pai e mãe, a cultura em que eles vivem pode acabar transformando essas pessoas em comportamentos muito semelhantes a psicopatas, né? Então, por exemplo, se eu vivo num ambiente em que roubar, portar metralhadoras, chantagear, matar alguém por um pequeno objeto é comum, eu acabo entendendo que aquilo ali faz parte da vida. E acabo tendo muitas vezes sou até obrigada a tomar essas atitudes e aquilo vira um hábito na minha vida. Mas é preciso que haja uma predisposição. O psicopata, ele nasce assim, né? O passado dele, as vidas pregressas dele, espera aí que não está cabendo na minha mesa aqui, as vidas pregressas dele, o registro das suas outras encarnações, fala muito mais alto do que a influência de pai, mãe e ambiente. Lembra que a gente estudava nas aulas da tia Sara, né? Que a personalidade, a persona de hoje, ela é uma influência das nossas encarnações, das nossas vidas pregressas, do ambiente, de pai e de mãe. No psicopata, a vida pregressa dele fala muito mais alto do que qualquer uma das outras influências. Daí a dificuldade de conseguir trazê-lo para uma vida mais social, mais afetiva, mais fraterna. Já o sociopata, ele se transforma. Lembrando que a influência aí de pai ou mãe e o ambiente acabam influenciando, mas que ele tem uma vida pregressa que já predispõe ele àquilo, já facilita que ele seja influenciado por aquela situação. Se eu estiver falando alguma besteira, tia Sara, por favor, me corrija. É como se eu dissesse assim, eu tenho um muro. De um lado estão as pessoas que, por mais que errem, por mais que cometam delitos, elas estão tentando acertar. Do outro lado, eu tenho o psicopata. O cara que não tem empatia, não está nada aí para ninguém, não tem remorso, uma pessoa fria, uma pessoa que só pensa nela, egoísta, narcisista. Em cima do muro, eu tenho o sociopata. Se ele conviver com o povo de cá, ele até melhora. Se ele conviver com o povo de cá, ele fica igual. Então, é isso. É como se o sociopata tivesse uma predisposição, mas o ambiente, né? A influência de pai e mãe são muito importantes. Existem vários casos, relatos na literatura de crianças psicopatas que, com tenra idade, 8 anos, 9 anos, que judiavam dos irmãos e dos animais e que foram ver que, na realidade, elas tinham tido grandes traumas no início da infância por abusos, por terem sido estupradas e etc. Então, ali havia uma predisposição, sim, mas havia, sim, uma influência do meio, do sofrimento e da dor que acabou levando ela àquelas atitudes, tá? Bom, então, os psicopatas, que também é bem interessante, eles não melhoram com psicoterapia. Porque a psicoterapia só funciona, a terapia só funciona para quem está em sofrimento e desconforto emocional.
Eu preciso estar em sofrimento e desconforto emocional, com uma angústia interna, para procurar a psicoterapia e fazer com que ela, na realidade, me traga algo benéfico. Não é o caso dele, porque ele não tem desconforto emocional nenhum. Ele não se preocupa com ele está satisfeito ele não se preocupa com os outros, ele está satisfeito com ele. Ele acha que ele está absolutamente certo, ele é o centro do mundo, o que ele faz é correto, não existem regras para ele questionar, porque valores morais ele nem consegue assimilá-los, ele não entende por que o comportamento dele não entra nas regras, porque as regras são dele. Então, ele não consegue, a psicoterapia não o ajuda. Do ponto de vista espiritual, são espíritos que cristalizaram em si vivências traumáticas, que se habituaram a ferir os outros impunemente, cristalizaram essa forma de agir e passam a agir desta forma continuamente. O melhor tratamento para esses indivíduos, segundo a doutora Denise, são reencarnações dolorosas e múltiplas. Dolorosas porque um dia a conta chega. É inevitável. Um dia você vai se enfrentar e vai ter que optar por aceitar uma forma diferente de viver, porque você mesmo, o seu sofrimento vai acabar sendo intenso, né? Então, as reencarnações dolorosas e múltiplas serão o melhor tratamento para esses indivíduos, que vai poder ajudar a recuperá-los. O outro, e diz uma coisa bem interessante, eles necessitam de uma internação, porque o melhor tratamento para eles, na realidade, é a reencarnação, é a experiência, as vivências que eles vão aprendendo ao longo do tempo, né? Então, eles necessitam de uma internação na carne pela reencarnação compulsória. É óbvio, porque essas pessoas, esses espíritos, dificilmente vão aceitar, num processo de reencarnação, dizer assim, eu quero vir sofrendo muito, ter uma vida. Não, né? Eles se sentem tão bem que eles jamais concebem isso. Então, na realidade, são reencarnações compulsórias. Agora, por que eles reencarnam aqui, né? Tanto lugar para reencarnar, por que aqui? Eu não sei se agora, pelos meios de comunicação, a gente ouve tanta coisa, né? Vê tantos fatos, até perto da gente, né? Que até nos aterrorizam, nos assustam, ou se sempre existiu e a gente que não tinha conhecimento, né? Eles reencarnam aqui porque aqui é um planeta próprio para isso. Isso aqui é um planeta de expiação e prova. Espíritos impuros, né? Espíritos imperfeitos vão reencarnar aqui para aprender, exercitar e treinar. E muitos desses espíritos, na erraticidade, chefiam falanges do mal. A educação, ela não cria um psicopata. Isso é interessante, né? Nós vimos que ali, ambiente, pai e mãe, nesses psicopatas principalmente graves, não são eles, essas influências de pai, mãe e ambiente, que vão criar um psicopata. Não, é preciso sempre que haja uma predisposição espiritual. Nunca podemos esquecer que a nossa personalidade, a nossa persona de hoje é a influência de pai, mãe, ambiente e vidas pregressas, né? Doutora Aldeniz diz de uma forma muito que, às vezes, conversando com alguns pais, eles perguntam, mas será que isso é genético? Né? Um pai passa geneticamente a violência para o seu filho? É modulada ou induzida pela educação? É ambiental? E ele enfatiza e diz, não, é uma predisposição pessoal. Toda herança genética, bem interessante isso, toda herança genética vem de marcas perispirituais de experiências pregressas. A minha herança genética hoje é fruto das minhas experiências e marcas perispirituais das minhas vidas passadas. O próprio espírito modela a sua próxima encarnação. A gente estudava isso no modelo organizador biológico, né? Marcando assim, então, o próprio espírito, com as suas marcas perispirituais, ele marca nos genes as suas necessidades reencarnatórias. A herança, portanto, é espiritual. Personalidade atual, a persona é o herdeiro de si próprio, do seu próprio espírito. Erros, acertos, sombras, virtudes, né? As experiências pregressas desses psicopatas
está muito vinculada à dor, a comportamentos prévios. Isso a Anete Guimarães fala, né? A dor e a comportamentos prévios que deterioraram a personalidade que hoje se manifesta com características muito violentas, egocêntricas, sem afetos e amoral. Mas o que é importante é que esses indivíduos não nascem adultos. Eles não nascem com 18 anos, gente. Um dia eles foram crianças. E daí a importância do nosso olhar imparcial, de forma imparcial para as nossas crianças, principalmente aquelas que tenham atitudes agressivas e frias com os irmãos, com os animais, com os colegas da escola e até com os pais. Como se passa a mão na cabeça, né? Como se fecha os olhos para certas coisas e diz, não, é inocente, não sabe o que faz. Alto lá. Não é bem assim. Todos nós sabemos o que machuca o outro. A criança pode pegar o bichinho e, de repente, apertar ele demais porque não tem a percepção da força. Outra coisa é estrangular o bichinho e ver ele sofrendo e não fazer nada, né? Não tirar a mão. Isso é outra coisa, né? Elas são umas gracinhas, mas atrás daquele rosto inocente há um passado. E 70% desses psicopatas estão entre nós. Não vamos ter dúvida disso. A importância de uma educação que imponha limites, de regras claras, diante de crianças, principalmente aquelas que apresentam atitudes maldosas, é fundamental. Portanto, impor limites, regras claras e punição diante de atitudes que sejam maldosas ou agressivas. O doutor Américo Pinto Nunes Filho, nesse texto, foi um artigo, Personalidade Psicótica sobre a Ótica Espírita, por incrível que pareça, né? Eu li tanta coisa, estava perturbada com tanta informação, fui levar minha mãe para pintar o cabelo no sábado, sentei no salão, falei, vou montar minha aula aqui mesmo. E aí entrei nesse site, fui procurar uma definição de uma palavra, e não sei como esse artigo entrou no meu celular. E é o resumo, por incrível que pareça, de tudo que eu li. Achei ótimo. Em 2016, esse pediatra foi fantástico. Ele diz, num pedaço, que eu não vou, obviamente, falar tudo, ele diz o seguinte, que na gestação, né, os pais já devem tentar fazer o desabrochar de sentimentos nobres nessa criança, principalmente a mãe, pelo vínculo óbvio físico que ela tem, físico e espiritual que ela tem ali com aquele ser, né? Que já está vivendo um processo de um certo entorpecimento por causa do processo reencarnatório e que pode ali receber vibrações de reconhecimento, de laços afetivos, amorosos, principalmente o estímulo de inspirações de atitudes altruístas, né? O momento é muito salutar, muito propício para o reencarnante receber sementes de ética, solidariedade e de amor, o que iriam contrabalançar aquela falta de empatia que ele tem com os semelhantes e a sua falta de condição emocional, né? A fase infantil é muito importante para a mudança do desenvolvimento evolutivo do ser. E aí ele cita um pedacinho do Livro dos Espíritos que diz o seguinte: a doutrina espírita ensina que os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos de experiência e os que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caráteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão que dar conta. Livro dos Espíritos, questão 385.
Portanto, é muito importante que os educadores, ao invés de fecharem os olhos e dizer: ah, não, é a tia da escola que está perseguindo o meu filho, não, é a avó por parte de pai, né? Nunca é a mãe da gente, né? A mãe do outro, né? Que está perseguindo a criança, que é implicante. Não é isso, não é aquilo, não. Abrir os olhos e observar. Observar o que está acontecendo. Impor limites, ditar regras claras diante de crianças que já revelam um distúrbio de comportamento, né? E ele relata: os primeiros 7 anos de vida corporal são muito importantes para que consigam granjear um progresso espiritual, principalmente a reforma do caráter, de permeio à repressão às más tendências e à má índole. Mas lembra que eu falei lá no início que psicopatas não têm consciência? Quando eu citei o que a Ana Beatriz, fora da parte psiquiátrica, da classificação psiquiátrica, falava, psicopatas não têm consciência. E ela diz que o termo consciência foi uma das coisas que despertou nela o estudo da psiquiatria, né? E aí ela fala uma coisa: estar consciente é diferente de ser consciente. Vamos aqui definir. Estar consciente: eu estou consciente, eu sei o que eu estou fazendo, estou lúcida, que eu estou falando com vocês, eu estou sentada na minha cadeira. Quando uma pessoa está em coma, ela não está consciente, certo? Ela não tem condição de raciocínio, ela não sabe fisicamente em que condição ela está, não tem condição. Um bêbado também não está consciente, ele está confuso. Ser consciente é diferente. E aí ela coloca de uma forma muito interessante. Ela diz: psicopatas não têm consciência. Ser consciente é a forma como você existe no mundo, como conduzimos a nossa vida, nossas ligações emocionais. Ser dotado de consciência é ser capaz de amar. O sentido ético da existência humana é ser consciente. Olha que interessante, uma psiquiatra. Mais do que uma função comportamental ou intelectual, a consciência é uma questão de emoção. É um senso de responsabilidade. É uma generosidade baseada em vínculos emocionais. De extrema nobreza com as criaturas, sejam animais ou seres humanos, com a humanidade ou com o universo. Ser consciente é uma questão de responsabilidade. E ela diz: existe uma entidade invisível, que ela não define qual nome que seria e que não importa, que independe da nossa razão. Voz secreta da alma, que habita no nosso interior e que nos orienta para o caminho do bem. Essa consciência nos impulsa a tomar atitudes nobres, que podem ser até irracionais, mas que são atos de bravura. E aí ela cita um pai que, passeando na lagoa com 2 filhos, percebe que um garotinho cai dentro da lagoa e ele não pensa 2 vezes, era uma criança, ele larga os filhos dele juntos e mergulha para salvar a criança. Então, é um ato de bravura. Às vezes, a gente nem pensa e toma uma atitude em benefício do outro. A consciência, ela nos conduz vida afora para estarmos em comunhão com o maior combustível da vida, que é o amor. Se existe algo de divino em nós, a consciência é essa expressão. Psicopata não tem essa conexão com o divino que habita nele. A consciência está alicerçada na nossa habilidade de amar, de criar vínculos afetivos, de nos abastecermos de sentimentos nobres, de nos conectar como todo maior e transcendente. A consciência nos impulsiona a ir ao encontro do outro, nos colocar no seu lugar e sentir a sua dor, em ter empatia, que o psicopata não tem. Inundados dessa consciência, ela continua: pedimos desculpas com sinceridade. Somos gratos pela oportunidade da vida de coração, pelos ensinamentos de retidão. A consciência nos gera movimentos de extrema grandeza.
ela nos leva às preces, às orações, a correntes do bem. O psicopata não tem consciência. Eu sei que eu falei rápido demais, mas eu ainda não acabei não, gente. Eu sei que de tudo que eu falei, eu só queria perguntar uma coisa a vocês, algumas coisas, né? Não é uma coisa só. Vocês têm empatia pelos outros? Já é um bom sinal. Muito provavelmente não estamos entre aqueles 70% ali. Você é consciente? Você exerce a sua consciência de forma plena? Você ama? Tem empatia? É ético? Você ora? Já é um bom sinal. Você se conecta com o ser divino que habita em você? Você usufrui dessa possibilidade de se inundar de boas fluidos, de boas bênçãos? Quando ora, você reconhece esses traços todos que eu descrevi em pessoas em que você convive? Eu hoje de manhã atendi 10 pacientes, por incrível que pareça. 3 têm parentes e me contaram coisas que se encaixam nisso aí de uma forma que você ficava... Alguns, é óbvio que eu já conhecia a história, que você olha e diz assim, meu Deus, não tem muito o que fazer, por incrível que pareça, né? É triste. Mas se você conhece pessoas que tenham esses passos que eu falei, ore por eles, mas seja firme, seja acolhedor, mas seja orientador. Talvez você não tenha sucesso. Não o transforme. Ele pode ser daqueles 30% que não vão se modificar com nada, mas você vai estar fazendo a sua parte. Sem sombra de dúvida, isso faz a diferença. Não deixe ele te arrastar pelas artimanhas dele. Isso vai ajudar também, porque vai evitar que você esteja também uma vítima. E menos uma vítima já é um sucesso. Já é algo bom. Os pais de filhos psicopatas aceitaram essa difícil tarefa antes de encarnar, de acolhê-los, de protegê-los de si próprios. Façam isso. Qualquer melhora é um passo na evolução desses espíritos tão sofridos, frios e indiferentes. Se sentem inteligentes, autossuficientes, mas, no fundo, estão estagnados no tempo do passado, na crueldade, no prazer de destruir vidas, afetos, valores, apenas pelo prazer, sem nenhuma evolução. É um preço caro a se pagar, porque um dia a conta vai chegar. Nós mesmos nos cobramos pelas nossas imperfeições e pelas nossas sombras, e um dia eles terão um insight de perceber que isso tem um preço, que tudo que fizeram terá que ser transformado em algo melhor. Serão necessárias muitas encarnações na carne para que exercitem e tenham experiências menos sofridas e mais amorosas. Mas vai demorar. O Pai é misericordioso e ele não esquece de nenhum dos seus filhos. Se você tem um familiar assim, ore muito por ele, mas ore por você também, para que você tenha o equilíbrio e o amor suficiente para perdoá-lo de todos os males que ele possa causar na sua vida e de sua família. Ore para que as vibrações negativas não te envolvam, que as tuas orações consigam amolecer esse espírito duro, que o teu amor aqueça esse coração frio, para que ele reconheça que é um infeliz, um sofredor, e que ele se renda ao amor. Talvez isso seja muito difícil, mas quem sabe? Tente, não desista. Entregue esse espírito sofrido e rude nas mãos de Maria Santíssima, Maria de Nazaré. A sua falange, a Legião dos Servos de Maria, é um grupo de trabalhadores. Trabalham no Vale dos Suicidas, resgatando aqueles que estão no extremo sofrimento e que não mais suportam,
e que suplicam a misericórdia do Pai e que são acolhidos com o calor materno de sua mãe. Qualquer um que suplique ajuda será resgatado. Que eles consigam, um dia, perceber que o sofrimento é tal e que precisam de ajuda. E que as suas orações sejam um caminho de luz que levará os servos de Maria, a legião de Maria, até ele, para que o salve da sua própria dor, da sua própria cegueira. Psicopatas são muitos por aí. Não vamos deixar de observá-los, deixar de fazer algo, mas é importante também aprender a se defender deles, porque muitos não vão passar por essa encarnação sem nenhuma transformação, ou por uma transformação muito tênue. Mas está aqui, no plano da Terra, o ambiente propício e exato para que eles possam tentar e conseguir uma mudança. Que a misericórdia do Pai os envolva sempre. Eu sei que o assunto não é leve, mas eu acho que a gente ouve tantas coisas hoje em dia, tantas crueldades com crianças, tantas coisas que a gente não entende como o ser humano é capaz. E, na realidade, são espíritos, não vou nem dizer primitivos, mas que a Anete Guimarães até usa esse termo, né? Mas espíritos inferiores, espíritos ainda muito rudes, que vêm numa encarnação tentando melhorar. Na realidade, é uma oportunidade para eles, né? Mas que muitas vezes eles não conseguem. Que eles tenham toda a ajuda que possam, porque nós estamos num planeta de transformação, que eles também tenham a chance dessa transformação em algum momento na vida espiritual deles. Uma boa noite a todos. Vamos nas nossas orações.